Oi. Vamos começar esse trabalho, esse culto dessa manhã, cantando um hino da harpa cristã, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e abrigo seguro nele achei. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por me permitir nessa manhã trazer a palavra de Deus a todos que podem me ouvir nesse momento. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, dessa mensagem nessa manhã, ela se encontra no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, a Bíblia fala sobre a parábola do filho pródigo. Como hoje é um dia especial, hoje é o dia dos pais. Essa mensagem, essa parábola que Jesus ensinou,
É uma mensagem muito importante para todos, porque fala do amor de um pai pelo seu filho. E a mensagem diz assim, eu vou ler. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a guardar os porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, contra o céu e diante de ti, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, bom dia. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a parábola do filho pródigo. É uma mensagem que Jesus trouxe para ensinar sobre o grande amor do Pai Celestial, do Pai que é Deus, o verdadeiro Pai que é Deus, que é o Senhor, que é o Criador. E a Bíblia fala aqui sobre um pai que tinha 2 filhos, e um dia o filho mais novo resolveu pedir ao seu pai
a parte que era dele da herança. Normalmente um filho recebe a herança de seu pai, da sua mãe, quando eles morrem. Mas esse filho, com seu pai ainda vivo, ele queria a herança, a parte dele da herança. E o pai, mesmo que contrariado, sem desejar que o filho fosse embora, saísse de perto dele, porque a verdade é que nem um pai nem uma mãe quer que seus filhos se afastem. Se fosse pela vontade do pai e da mãe, todos os seus filhos estariam ali pertinho deles. Mas esse filho, ele recebeu do seu pai a parte que cabia dele, a herança. E quando ele recebe, ele vai embora para um lugar distante, para uma terra distante. E ali, aquele filho mais jovem, mais moço, ele começa a gastar tudo que tinha recebido do pai em herança, com as vaidades da vida, como meretrizes, como a Bíblia diz aqui. Então ele começa a gastar, até que um dia, tudo que ele tinha recebido do seu pai acaba. E para completar, além de ter acabado tudo que ele tinha recebido do pai como herança, naquela região onde ele estava, naquela cidade, naquelas terras, veio uma grande fome. Veio uma grande fome naquela região. Então a situação dele, que já era difícil, sem dinheiro, sem nada, numa terra distante, e ainda por cima veio uma crise grande de fome. Então aquele jovem começa a passar grande necessidade, começa a passar grande dificuldade na vida dele. E ele começa a morar com alguém ali da região, se agrega a alguém naquela região. E a Bíblia diz que a situação dele era tão difícil que ele foi colocado para trabalhar cuidando dos porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém dava para ele nem a comida dos porcos. Então ele estava numa situação tão difícil que estava passando fome, ao ponto de desejar comer o que os porcos comiam. Para você ver a que estado esse rapaz chegou. Um rapaz que tinha tudo na casa do seu pai. Um rapaz que era rico, que tinha muitos bens, porque o seu pai era rico, tinha posses. Então ele tinha tudo, não tinha necessidade de se afastar. Mas as seduções da vida, as vaidades da vida, acabaram fazendo com que aquele jovem saísse da casa do pai dele, saísse da presença da família dele, para ir para um lugar distante, afastado do seu pai, dos olhos do seu pai. E ali o que ele colhe, por isso, é só tristeza, só desilusão, só decepção, desengano. E esse jovem, quando está no auge, quando está no momento de maior dificuldade na vida dele, ele lembra da casa do pai dele. Ele lembra que na casa do pai dele ele tinha tudo, que até os servos, os empregados, tinham uma condição melhor do que a que ele estava vivendo naquele momento. Então ele resolve voltar para a casa do pai dele, reconhecendo que tinha pecado contra Deus, contra o céu e contra o pai. E ele já nem se achava digno de ser chamado de filho pelo próprio pai, porque ele sabia o tamanho do erro que ele tinha cometido. Mas ele volta, achando que talvez o seu pai não o aceitaria, ou se o aceitasse, talvez iria tratar ele de uma maneira diferente. Mas a palavra de Deus diz que o pai desse jovem, quando vê ele ainda longe, esse pai corre, vai ao encontro
desse jovem e abraça ele e beija ele e se alegra por ter reencontrado seu filho, que há muito tempo não via, e manda ali que preparasse uma grande festa para que celebrasse, para que fosse celebrado ali o retorno daquele filho, porque talvez o pai já achasse que aquele filho nem vivo estivesse. Mas quando ele reencontra o seu filho vivo, ele se alegra muito e prepara um banquete, uma festa, uma celebração para se alegrar por aquele filho ter voltado. Isso é um ensinamento, isso é um grande ensinamento, porque isso fala do amor de Deus, fala do amor do Pai para com o homem, com o ser humano. Nós, na representação dessa parábola, dessa comparação, desse ensino do Senhor Jesus Cristo, nós somos como esse filho pródigo. E esse pai é como se fosse o próprio Deus. É uma representação onde esse pai é Deus e esse filho pródigo são as pessoas. Então, muitos estão nessa condição do filho pródigo. Muitos estão distantes de Deus. Muitos estão afastados da vontade do seu Pai, que é Deus. Deus criou o homem, criou o ser humano, para que o ser humano o obedecesse, para que o ser humano fosse voltado para Ele, para que o ser humano tivesse amor ao seu Criador, ao seu Pai, a Deus. Mas infelizmente nós, os homens, os seres humanos, somos teimosos, desobedientes, e somos muitas vezes como esse filho pródigo, que acabamos nos distanciando da vontade de Deus. A vida oferece muitas coisas. A vida, o mundo, oferece muitas coisas que atraem as pessoas. Muitas coisas que seduzem, que fazem as pessoas terem mais prazer nas coisas do mundo, da vida, do que prazer em fazer a vontade do Pai, de Deus. Você que é pai, que me ouve agora, com certeza, com toda certeza, você que é pai, você se sente triste quando seu filho lhe desobedece. Você que é mãe também, quando seu filho lhe desobedece, deixa de fazer a sua vontade para fazer a própria vontade, você se entristece, não é do seu agrado. Assim também Deus, Ele se entristece quando você que está me ouvindo, deixa de fazer a vontade dEle para fazer a própria vontade, para seguir aquilo que o seu coração deseja. Assim fez esse jovem da mensagem, o filho pródigo. Ele deixou de ouvir, de estar perto do Pai, para ir para o mundo, para curtir a vida, para viver em noitadas, em farras, e satisfazer a vontade do coração dele. Isso trouxe para ele um grande prejuízo, trouxe para ele uma grande perda. Assim é para o ser humano quando ele se afasta da vontade de Deus. Quando o ser humano está distante da vontade de Deus, ele sofre um grande prejuízo, ele sofre uma grande perda, porque longe da vontade de Deus
só há tristeza, decepção, desilusões. Longe da vontade, do amor de Deus, do amor do Pai eterno, do Pai celestial, é uma coisa muito triste. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas nós achamos que a nossa vontade muitas vezes é melhor do que a vontade de Deus. Assim é como um filho que o pai pede a ele algo, ensina a ele algo, e ele acaba achando que a vontade do pai não é boa, mas que a dele é. Então aquele filho acaba fazendo a vontade dele. E muitas vezes aquele filho que resolve fazer a própria vontade e não a do seu pai, acaba encontrando um resultado ruim. Assim somos nós. Quando você deixa de ouvir a Deus, quando você deixa de dar ouvidos à voz do Pai para fazer a sua vontade, você vai encontrar geralmente um resultado ruim. A vontade de Deus para a sua vida é que você permaneça perto dele. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja obediente à voz dele, que você não seja um filho rebelde. Todo mundo diz, ou a maioria pelo menos diz, que é filho de Deus. Deus é o meu pai, eu sou filho de Deus. Mas que filhos somos nós que não obedecemos à vontade do nosso pai? Que filhos somos nós que não obedecemos à vontade desse que nós chamamos de pai? Se nós não obedecemos à vontade de Deus, nós não passamos de filhos rebeldes, desobedientes. E um filho rebelde, um filho desobediente ao seu pai, à sua mãe, geralmente ele encontra repreensão do pai e da mãe. Então, como nós somos filhos e somos tão desobedientes, e essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus deixou a Bíblia, a palavra de Deus, como um manual, um ensinamento para que nós, os filhos, possamos saber qual é a vontade de Deus, do Pai, para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é que o ser humano viva de acordo com a vontade dele. Abandone o pecado. Não é da vontade do seu Pai, do nosso Pai, do Pai eterno, do nosso Criador, que o ser humano viva debaixo do pecado. Deus não te criou para você ser escravo do pecado. Deus não te criou para você obedecer ao pecado. Deus te criou para você ser obediente a Ele. Porque a vontade dele para nós, como a Bíblia diz, é boa, perfeita, agradável. E a vontade de Deus é que você se achegue a Ele. Se você está distante de Deus, se você está afastado de Deus, se você tem vivido como um filho rebelde, como o filho da mensagem, o filho pródigo, que se afastou do Pai, se você está distante da vontade de Deus, essa mensagem é uma mensagem de reconciliação, que você possa analisar a sua vida e perceber que você precisa voltar para a presença de Deus, que você precisa voltar para a presença do Pai. O desejo de Deus, a vontade de Deus para a sua vida é que você retorne. Deus, Ele não quer te perder. E a maior prova de que Deus não quer perder você é que a Bíblia diz que Ele enviou um Filho unigênito dele. A palavra de Deus diz que o nosso Pai, o Pai eterno, que Deus
amou o mundo de tal maneira, que Deus te amou de uma maneira tão grande, tão poderosa, tão incomparável, que Ele enviou o Filho dele, o unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para que você, se você crê nesse Filho de Deus, no Filho unigênito, no Senhor Jesus, se você acreditar nele de todo o seu coração, entregar a sua vida a Ele, a Bíblia diz que se você fizer isso, você vai ter a garantia da vida eterna, a garantia de que seus pecados serão perdoados. Quando aquele filho pródigo volta para casa, o irmão mais velho, ele se revolta, porque o pai fez uma grande festa para receber o filho que tinha abandonado a casa. Mas é exatamente desse jeito o amor de Deus. Aquele filho tinha pecado muito contra o seu pai, contra o céu, contra Deus, mas ele se arrependeu e voltou para casa. Ele se arrependeu da atitude que ele tinha tomado e voltou para casa. Assim também, independente do que você já tenha feito na sua vida, independente do que você já tenha praticado na sua vida, se você hoje se arrepender dos seus pecados, se você hoje se arrepender das suas obras más e se voltar para Deus, Deus ele não vai te rejeitar. Deus ele não vai recusar receber você, pelo contrário, Ele vai se alegrar. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Jesus disse que mais alegria há por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, de ter seus pecados perdoados. Maior alegria há por um pecador que reconhece o seu pecado. Maior alegria há por um pecador que é convencido que está errado e se arrepende. Essa é a mensagem do filho pródigo, que o amor de Deus, ele ultrapassa qualquer limites. O amor de Deus, ele é ilimitado. É um amor ágape que não necessita que você possa oferecer algo em troca. O amor de Deus é incomparável. E é esse amor que te chama ao arrependimento. E é esse amor que te chama a voltar. Deus ele está lhe convidando para voltar para a presença dele. Deus ele está lhe convidando a vir para a presença dele. Eu não estou falando aqui de religião, de ser um crente. Não é isso que Deus procura. Deus procura pessoas que estejam dispostas a fazer a vontade dele de verdade. Jesus disse que o Pai, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Deus quer pessoas sinceras, arrependidas, dispostas a entregar o seu coração, a sua vida, os seus caminhos e a sua vontade a Ele. Pessoas dispostas a obedecerem a Ele. Deus ele tem um grande amor por você. Você talvez não tenha ideia do grande amor que Deus tem por você. Muitas pessoas andam mendigando amor às vezes, mendigando o amor de um homem, de uma mulher. E enquanto Deus oferece o amor dele a nós todos os dias, Deus todo dia oferece o amor dele, a misericórdia dele, a mim, a você, todo dia. A palavra de Deus diz que
Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, todas as manhãs. E hoje, na manhã desse dia, esse dia dos pais, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez. Deus mais uma vez está batendo na porta do seu coração e dizendo: filho, filha, eu quero fazer parte da tua vida. Abre o seu coração para mim. Jesus, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Todo dia Deus usa alguma maneira para tentar, para poder entrar no seu coração. Deus, ele é educado, ele é gentil, ele não invade a casa de ninguém, o coração, a vida de ninguém. Pelo contrário, ele espera que nós tomemos a atitude de abrir o coração, de convidar, de aceitar ele em nossa vida, em nossa casa. Então Deus hoje está mais uma vez dizendo: eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua vida, eu quero te fazer uma nova criatura, uma criatura renovada, regenerada. Não importa o quanto você está sujo ou suja pelo pecado, a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus foi derramado por nós, pecadores, por mim, por você, por todos aqueles que crerem em Cristo Jesus. Se você acreditar no Filho de Deus, você tem a oportunidade de ser renovado, regenerado, lavado, remido. Deus te torna alvo como a neve, branco como a lã. Deus te faz uma nova pessoa. E esse é o convite de Deus para você nessa manhã. Você, pai, mãe, escute essa mensagem. É a mensagem de um pai, que é Deus, para seus filhos. Deus tem feito um apelo muito grande para que a sua criatura se volte para Ele. Deus quer que você esteja perto dEle. Dê ouvidos à voz de Deus, não se negue. Jesus, ele está voltando. Deus enviou Jesus para nos salvar. E Jesus veio. Jesus foi morto por nós, por nossa causa, por causa dos nossos pecados, para que ele pagasse o preço que era devido a nós. Mas Cristo, o Senhor Jesus, pagou naquela cruz, naquele madeiro, as consequências dos nossos pecados. E ele veio morrer